Bela noite, não? Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre a composição da alma. No livro A República, Sócrates tenta definir primeiro o que é a justiça e depois ele tenta defender como que a vida de um homem justo ela é sempre melhor do que a vida de um homem injusto. Independente se o homem justo ele tem fama de injusto e o homem injusto tem fama de justo. Tá? Ou seja, ele tem todos os ganhos das suas injustiças sem sofrer as consequências que ele deveria sofrer. Platão ele tenta defender, Sócrates tenta definir isso, responder isso, fazendo uma analogia de como a alma de um indivíduo funciona igualmente, da mesma forma que um Estado funciona. Tá? E como que ele define a composição de um Estado? Isso daí 4/5 do livro inteiro é isso. Como que ele define uma boa composição? O que é a composição correta de um Estado? Um Estado é dividido em 3 partes. Os governantes, os guerreiros, os guardas e os governados. Tá? Um Estado é bom se cada uma dessas partes cumpre a sua própria função e não está tentando xeretar na função dos outros. O que eu quero dizer com isso? Um governante nasceu para governar. Um governado nasceu para ser governado. Quem é o tipo de governante ideal para governar? Daí seria uma série de vídeos. É capaz de ser mais rápido tu ler só o livro. Tá? Mas seria basicamente o rei filósofo. Bom, um Estado ele é bom se cada uma dessas partes está cumprindo a sua própria função. Se um governante ele acaba sendo colocado numa posição de governado, ele não vai conseguir ser governado da melhor forma, porque ele não nasceu para isso, ele tem virtudes distintas. Aí a mesma coisa acontece com um governado, uma pessoa que nasceu para ser governada, governando. Ela não tem as virtudes necessárias, as virtudes elevadas o suficiente para conseguir governar da maneira certa. A única certeza que a gente tem de um governado governando é que no longo prazo a decadência é certa, de que essa pessoa não vai conseguir se manter, de que essa pessoa vai levar o Estado todo e todas as pessoas para baixo e num patamar inferior do que uma pessoa típica, uma pessoa própria daquela posição conseguiria fazer, um papel muito melhor. E os guardas guerreiros também, mesma coisa, né? Eu só dei o exemplo dos outros dois que fica bem mais claro. Como que funciona, então, a composição da alma, né? Se Platão disse que Sócrates disse que ele ia fazer uma comparação entre as duas, já que elas funcionam da mesma forma. Bom, a alma de uma pessoa, ela é definida também, ela é separada em 3 partes. A parte racional, que é justamente a parte lógica, é a parte que procura os prazeres da alma, é a parte mais elevada, e é justamente essa que tem que governar. A segunda parte da alma é justamente o povão, a parte que nasceu para ser governada. E é justamente a parte dos desejos, dos apetites físicos, que seriam, por exemplo, a fome, a busca de procurar saciar a fome, a busca de procurar saciar a sede, os apetites sexuais, as necessidades materiais. Dinheiro, por exemplo. Essa parte, ela busca, ela anseia, ela clama pelos prazeres mais baixos possíveis, justamente porque talvez a gente nem devesse considerar eles como prazer. Por que eu digo isso, tá? Antes disso, qual que seria a terceira parte? A parte que representa os guardiões seria a parte irascível, é aquela parte que procura a parte da coragem, a parte que que fica inconformada com a injustiça, é a parte da ira, que quando tu vê uma injustiça, tu vai lá, tu fica puto da cara e tu vai lá e faz alguma coisa. Porque por mais que a ira geralmente a gente associe com uma coisa negativa, a ira tem a sua parte que ela defende o que é certo também. Tá? Por que os prazeres mais baixos são os que se encontram na fome, na sede, nos apetites sexuais, etc. Tá? Justamente porque parece que na maioria dos prazeres que a gente tem na nossa vida, quando tu tenta pegar um prazer que seria relativamente, aparentemente uma coisa boa, tu pega junto do prazer, na mesma pegada, impossível de pegar um separado do outro, a dor. Prazer e dor andam juntos constantemente e o tempo todo. Por quê? Imaginemos que
que existem 3 níveis. Um nível ruim, de dor, um nível médio, sereno, e um nível bom, de prazer mais elevado aqui, tá? O que seria... bom, um estado de serenidade seria aquele que tu não tá nem sentindo prazer, nem sentindo dor, que é geralmente a maior parte do tempo que a gente se encontra, tá? Quando a gente está sentindo, por exemplo, fome, eu tenho que lembrar que é câmera invertida, então é espelhada, tá espelhada para mim agora, não vai ficar depois. Quando um prazer, a gente está sentindo fome, a gente estava no estado sereno, a gente começa a sentir fome, nesse gráfico meu aqui, ele vai caindo, tu começa a sentir dor, uma dor cada vez mais forte, até que tu vai lá e tu come e tu volta para um estado de serenidade. Muitas vezes esse estado, essa mudança de simplesmente sair da dor para ir para o estado sereno, ela é vista pelas pessoas como um prazer, como uma coisa boa. Sendo que a gente pode pensar numa analogia de que é como se uma pessoa que estivesse num estado, numa cama de um hospital, sentindo muita dor, ela clama, ela deseja, ela pede com todas as suas forças para justamente ser curada, ou ao menos ter um alívio da dor dela. E quando é concedido esse desejo para ela, simplesmente de sair de lá da dor, para ir para um estado sereno, ela não chegou no estado bom. Essa mudança é vista como positiva, é vista como coisa boa. Tá? E a mesma coisa acontece no inverso. Tá? Nos apetites, por exemplo, quando uma pessoa está sentindo um prazer e esse prazer cessa de existir. Não aconteceu nada, a pessoa não está num estado de dor, ela não está se sentindo mal. Mas a mudança do estado de prazer para serenidade acaba fazendo na cabeça dela como se ela tivesse sido rebaixada, como se ela tivesse sido... ela estava num estado pior do que ela estava antes. E realmente está, mas justamente prazeres físicos, prazeres desse mundo que concedem esse tipo de mudança. Tá? Bom, por que esses são os prazeres rebaixados e por que a parte racional da nossa alma ela representa a parte mais elevada, justamente porque ela procura os prazeres da alma. E os prazeres da alma, eles são mais elevados justamente porque eles são os únicos prazeres que a gente tem que não são acompanhados de dor ou desse rebaixamento nesse nosso gráfico aqui. Tá? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, é um prazer que tu estava no estado sereno, tu recebeu o prazer, tu sobe e tu não vai ser rebaixado de novo. Exemplos. O aprendizado, o conhecimento, a presença de Deus na tua vida, o amor. O amor, óbvio. Às vezes a gente está namorando e o namoro termina. É natural que sinta dor, mas não é essa. É importante ressaltar aqui que não é o amor que está te fazendo sentir dor, mas sim a falta de amor, a ausência de amor que estaria te fazendo sentir dor. Tá? O amor em si, quando tu está sendo amado, ele não vai te trazer para baixo nesse nosso gráfico. Tá? Então, os prazeres da alma, eles são mais elevados e eles são os únicos prazeres que a gente deveria ativamente procurar. Óbvio, é importante que tu coma, não vai parar de comer. É importante que tu beba, mas com moderação. A virtude da temperança é essencial e é justamente quando a gente deixa a alma, o povão, essa parte da nossa alma, que é a maior parte, é que está constantemente clamando pelos seus apetites, quando a gente deixa ela dominar, quando a gente deixa ela, que era para ser governada, governar a nossa alma, da mesma forma com o Estado. No longo prazo, a única certeza que a gente tem é a decadência da alma dessa pessoa, a decadência dessa pessoa como um todo. Então é importante que, no lugar de governado, sempre esteja a parte racional da alma. E quando a gente tem uma colocação errada, quando essas partes da alma se encontram em lugares errados, obviamente alguma coisa está errada e alguma coisa precisa mudar. Se não mudar, as consequências vão aparecer no longo prazo, que às vezes pode demorar, mas é inevitável. E óbvio, daí a parte irascível ela deve servir como um suporte para a parte racional, para justamente a parte racional conseguir fazer o trabalho dela, e ela deve ela deve ajudar a parte apetitiva a ficar no lugar dela, fica aí. Da mesma forma que um guarda ajuda os governantes a manter o Estado sob ordem.
certo? Deu quase 10 minutos gravado. Espero que tenha ficado claro. Um abraço, uma boa semana para todos vocês.